Classicamente, pessoal, a dengue era dividida até essa última reunião da OMS 2009 nas formas que a gente conhecia como clássica, febre hemorrágica da dengue e choque tóxico da dengue. Às vezes, quando vocês vão ler documentos sobre dengue, eles usam ainda essa terminologia que ficou durante muitos anos e a gente, às vezes, em alguns trabalhos, vocês vão ver isso. Mas hoje, comparativamente, a gente vai usar dengue clássica continua igual, febre hemorrágica da dengue, a gente chama hoje em dia de dengue com sinais de alerta. Choque tóxico da dengue seria dengue grave, o que a gente chama hoje, tá? Esse aqui é um gráfico clássico, né, que todas as fontes utilizam, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério utiliza, que é para explicar as 3 fases clínicas clássicas da dengue, né? Que seria a fase febril, a fase crítica e a fase de recuperação. Então, aqui são as fases da evolução da doença, não quer dizer a forma da doença. Não sei se vocês entenderam, né? O que acontece? Na fase febril, é aquele período que a gente... Só lembrando que o período de incubação de 2 a 14 dias, né? Na fase febril são aqueles sintomas clássicos da dengue, que a gente sempre bate para as pessoas, né, para o público em geral. Febre alta, cefaleia e dor retroorbitária, mialgia, artralgia, aquela dor muito intensa, né? Quem já teve dengue aqui sabe que dói bastante mesmo. Que pode existir o exantema macropapular, generalizado mais ou menos em torno de 50%, astenia, náuseas e anorexia. Eu não trouxe aqui a tabela, mas só para comentar, pessoal, em todos os estudos, o sintoma mais comum, em quase 80%, 90% dos casos, é febre, tá? Em seguida vem mialgia e depois vem a cefaleia. Então, a febre, dengue tem febre e dor muscular, excetuando alguns casos mais específicos, como os imunossuprimidos, que a gente vai só comentar um pouquinho, mas lembrar disso aqui, isso aqui é muito importante, certo? Bom, na fase febril, o que a gente também vai ter uma importante ferramenta nossa é a prova do laço, que eu acho que a maioria de vocês aqui sabe, já está acostumado. Eu só trouxe isso aqui para a gente relembrar, né, qual é a forma certa, que a gente fala tanto da prova do laço, mas a gente nunca sabe como é que ela é mesmo, né? Então, na verdade, é isso aqui. Você vai garrotear por 3 minutos, 5 minutos em adulto, não vou falar de criança, e a gente vai ver a pressão, vai fazer um quadradinho de 2,5 por 2,5 e vai ver quantas petecas tem, tá? 10 ou mais petecas a gente já vai ficar para criança e 20 ou mais petecas para adulto, que a gente vai considerar como 20 ou como prova do laço positiva, tá bom? E a fase crítica, pessoal? Ela vai se dar no início do 3º ou 7º dia de sintoma, naquele meio ali, né? E o que vai ser importante aqui? Na verdade, assim, eu peguei dengue, certo? Ou eu vou evoluir para cura espontânea, vai sair tudo bem, ou eu posso, durante essa fase crítica, evoluir para uma dengue grave ou com alguns sinais de alarme, mas é nessa fase aqui que vai se diferenciar para onde o paciente vai. E aqui, pessoal, se tem uma coisa importante nessa aula, é isso aqui, certo? Sinais de alarme. Na verdade, são 2 coisas importantes na aula. Os sinais de alarme e água. Que, na verdade, o tratamento mais barato que tem de dengue é a água, certo? É a coisa mais importante, na verdade, é a hidratação. Bom, dos sinais de alarme, não custa nada repetir. Dor abdominal intensa, vômitos, acúmulo de líquidos, hipotensão postural, hepatomegalia, sangramento de mucosa, letargia e aumento progressivo do hematócrito. Por que isso aqui, pessoal? Por que a gente morre de dengue? Na verdade, o que o vírus faz? Eu vou mostrar mais para frente um slide. Basicamente, ele vai fazer com que os nossos vasos aumente a permeabilidade, tenha um extravasamento, e decorrente desse extravasamento, se eu não socorrer o paciente a tempo, se eu não der o reforço para o paciente a tempo, aí ele se pode evoluir. Por isso que é tão ruim, é tão feio morrer de dengue hoje em dia, entendeu? Eu só preciso dar soro para ele e um hospital. Assim, basicamente, alguém olhar para a cara dele e dar soro, entendeu? Ver se ele está desidratado e continuar hidratando. Excetuando alguns pacientes que vão ter uma evolução que eu não vou poder impedir, que isso vai ser ainda, né? A gente não tem um remédio para dengue, tá? E só para
discutir com vocês, essa dor abdominal intensa e contínua está relacionada a algumas outras coisas, além dessa permeabilidade vascular aumentada, a questão do fígado. Hoje em dia, a gente sabe que na dengue a gente tem um acometimento hepático. E nos casos graves que a gente fez autópsia lá no SVO, praticamente todos tinham uma hepatite razoável, considerável, entendeu? Uma hepatitezinha aguda. Então, a dor abdominal, às vezes, vem disso aqui. Por isso que a gente vai ver depois, transaminases são um dos exames que, às vezes, a gente pede em algumas categorias da dengue, né? Então, só reforçando que a gravidade ela vem disso, do extravasamento de plasma, um acúmulo de líquidos com desconforto respiratório. Junto com o plasma que extravasa, eu vou extravasar plaqueta, não é isso? Por isso que a plaquetopenia, na verdade, é um dos eventos que ajuda a plaquetopenia, não é só isso, mas é um dos principais. Eu tenho extravasamento de plaqueta, o que vai levar a sangramento, tá? E aí, evoluindo para sinais de disfunção orgânica ou choque, isso vai depender muito do meu paciente também, certo? A partir disso, vem a fase da recuperação. Tá? Desculpem o slide. Eu gosto muito dos Simpsons, não sei se... Bom, aí eu vou ter a melhora clínica, que é aquilo lá. Ou o meu paciente vai melhorar, ou ele vai para um polo que a gente não gostaria, certo? E aí eu vou ter uma reabsorção gradual do conteúdo extravasado, e aqui também, novamente, pode haver rache, pode ser pruriginoso ou não. Pode acometer palma das mãos e pés, né? Que a gente palma lembra sífilis, né? Só aquela coisa, mas não é nada a ver com sífilis. Isso aqui é por liberação de histamina. E alguns pacientes, pessoal, não sei se vocês viram esse ano, que como teve muito aumento de dengue, a gente até brinca, né? Que parece a dengue longa, né? Mas assim, não existe dengue longa, tá, pessoal? É só porque muitos pacientes ficaram com sintomas durante muito tempo pós a fase, eu não sei se vocês pegaram alguns pacientes assim, a gente teve alguns lá. Talvez não, porque os nossos pacientes sejam mais graves de base, né? Já sai de um contexto diferente. Mas isso aqui é comum. O paciente fala, a minha dor de cabeça não passa, e não sei o quê, por semanas depois do quadro da dengue, tá? Então, não se assustem. E como é que a gente faz o diagnóstico da dengue? Como já foi citado aqui, né? A gente vai ter os clássicos testes rápidos. Graças a Deus a gente tem teste rápido. E esse ano teve o PCR, né? A gente teve acesso ao PCR, embora o PCR para nós não nos ajude muito na prática clínica, né? É mais uma questão epidemiológica, né? Deixa eu correr um pouco. Bom, aí vem o NS1. O NS1, classicamente, de 1 a 5 dias, né, pessoal? E as sorologias após o 6º dia. Então, cuidado aqui, pessoal, porque existe um limbo aí, né? Eu não sei também se vocês já viram isso atendendo esse ano. O NS1, ele é positivo até os 5 dias, mas no 4º e 5º dias ele já vem em torno de metade pode vir negativo. Isso aqui é um limbo, tá? E ao mesmo tempo, o IgG e o IgM às vezes não está positivo. Então, existe esses 2 dias malditos que a gente não consegue fazer diagnóstico, às vezes. Então, prestar muita atenção na clínica. Se tiver dúvida, continua considerando essa possibilidade. Muitas vezes a gente teve que repetir o exame, porque o paciente chegava justamente nesse intervalo para ter o exame positivo, tá? Então, isso existe e é relativamente comum. E aqui vem o clássico gráfico, a figura do manejo da dengue, né? Diante de tudo isso, a gente separou a dengue, os pacientes com dengue em 4 grupos, né? A, B, C e D. Esse aqui é o da prefeitura, que está super bonitinho, né? Na verdade, não dá para fugir muito, né, desse esquema, né, terapêutico. Aqui, pessoal, está muito... Aqui é o nosso ponto-chave. Eu consegui separar o paciente... O paciente que está mais grave para o paciente que não está grave. E o que vai me dizer isso é aqueles sinais de alerta também, tá? De alarme, desculpa. Então, a primeira coisa que eu vou ver, eu vou tentar clinicamente ou através de outras ferramentas, ver se o paciente está com presença de sangramento espontâneo, presença de sangramentos ou desidratado, tá, pessoal? Isso é o principal para mim. E aí, depois de tudo isso, eu vou seguir se eu consigo diagnosticar em qual grupo o paciente está, isso fica muito fácil para mim seguir o paciente, certo? Porque, de novo, o tratamento da dengue é fácil, é hidratação, tá? E suporte.
por isso que não é para morrer de dengue. E aqui eu só queria salientar que vocês estão vendo, né? Grupo A e grupo B, certo? O que diferencia o grupo B? No do Ministério, no antigo, eles põem um asterisco, que eles põem assim, o que é o grupo B? Dengue sem sinais de alarme, com condição especial ou com risco social e com comorbidades. Isso aqui, pessoal, é muito importante para nós. Eu venho do HC, que lá ninguém é grupo A, certo? Nenhum paciente meu lá é grupo A. Só nós. E olhe lá, quem trabalha lá, da minha maioria, é grupo B. Entendeu? Todo mundo lá tem comorbidade. Então, para nós, não existe o grupo A. O que existia para vocês. Inclusive, eu até falei para a Juliana que para nós foi muito útil a carteirinha que vocês usavam, sabe? Do paciente do posto, de voltar todo dia. Oi? Cartão de arbovirose, exatamente. Porque para nós, os nossos pacientes tinham que voltar todo dia. Os poucos pacientes que a gente atendia, né, aqui, o grupo B, porque a grande maioria era C, entendeu? Já ia direto para a internação, era tudo hidratação EV. Mas isso aqui é muito importante, eu acho, para quem está na ponta. Porque a gente vai ver... Essa é uma meta-análise que eu trouxe rapidinho, só para falar que é uma meta-análise bem interessante, que foi a de maior número que eu vi, que é das Américas, inclusive, que, olha isso aqui, é muito importante quem tinha comorbidade. Quem mais morria era quem tinha comorbidade. Então, prestar atenção nos pacientes com comorbidades, hipertensos, diabéticos, porque aquela questão do hematócrito, pessoal, que a gente fala, que a gente bate na cabeça, o hemograma, eu quero saber... Na verdade... Eu vejo muitas pessoas falando da plaqueta, né? Mas a plaqueta não é o mais importante. Quando a plaqueta está baixa, já era. É fácil daí fazer diagnóstico, entendeu? O problema é antes. Eu ver que o paciente está aumentando o hematócrito. E lembrar que esses pacientes aqui, eu não vou falar de idoso também, mas assim, que às vezes os pacientes com comorbidade, eles já chegam, é que a gente não vai saber de todos, mas a gente tem que entender que talvez ele já saia de um hematócrito mais baixo. Entendeu? Então, talvez o que eu encontre para ele já seja alto. Então, lembrar muito da clínica, tá, pessoal? Dos outros sinais indiretos de hidratação. Isso é muito importante. E é muito importante o que vocês fazem, aquele segmento diário da evolução do hematócrito. Porque quando você não sabe de onde o cara está saindo do hematócrito, é interessante você ver aquela evolução. Perfeito? Aqui também é o fluxo de vocês, que está super bem feitinho, que são as questões das hidratações, dos 60 ml quilo dia. Só por curiosidade, isso aqui não foi feito especificamente para dengue, isso aqui é para choque mesmo, hipovolêmico, tá? Daí que eles tiraram, não tem um estudo específico para dengue. Então, lembrar que isso aqui, às vezes, pode variar de paciente para paciente, né? Você não vai colocar 60 ml de quilo dia para um velhinho de 80 anos com ICC, que ele, né, não vai dar bom, né? Bom, aí aqui também a questão do fluxo. Aqui tem esse esquema muito legal que vocês colocaram no fluxo de vocês, né, dos testes, né? Que isso aqui é uma receitinha de bolo. Quando que você confirma ou não o caso de dengue? Lembrando daquilo que eu falei, daqueles 2 dias que são limbo, né? Que você... De novo, a clínica é soberana, né, pessoal? Aquele papo que conversa fiada, mas não é. Então, se você achar que pode ser dengue, continue com aquela coisa na cabeça. Só revisando, rapidamente. Caso grupo A, certo? É água, tá, pessoal? Na verdade, a gente fala, e é verdade, para oferecer água já na fila. Esse ano, quando vocês viram melhor do que eu, os postos muito cheios, teria que ter um jeito do paciente ter água na fila, entendeu? Ele ficar 4, 5 horas, 6 horas esperando sem água, isso é ruim. Lá a gente tentava fazer assim, porque as filas do HC também são grandes, né? Então, quando o cara estava esperando, a gente já dava água para ele, entendeu? A gente aumentou o número de bebedouro, tudo isso, porque é isso aqui. Dengue é fácil, tá, pessoal? E orientações de retorno no 5º dia. O grupo B, que são aqueles que eu falei das comorbidades, né? De novo, também, hidratação. E, em alguns casos, aqui já começa o leito de observação, tá? Que aí também já começa uma dificuldade, né? E, de novo, retorno diário com aquela carteirinha maravilhosa de vocês. Grupo C, já é um paciente que vai ter que ficar internado por pelo menos 48 horas, certo? E aqui também já tem exames laboratoriais outros, que aí a gente vai entrar naquela questão que eu estava falando, TGO, TGP, ureia, creatinina, para a gente ter uma base do meu paciente, se ele suporta isso ou não, certo? E a reavaliação clínico-laboratorial.
E o grupo D, que aqui vai direto para a UTI, certo? E depois de estabilizado, ele volta a ser grupo C, e aí volta para as outras e vai ser tratado. Mas aqui não é um caso mais específico, certo? E aqui, só para ilustrar, pessoal, para quem não está muito acostumado, que talvez não seja da área assim, enfermeiro, médico, assim, é isso aqui. O que eu tenho é um grande extravasamento, certo? Que vai gerar toda a complicação da dengue. Na verdade, é isso aqui. Eu preciso esperar que isso passe, que essa reação inflamatória passe. Por isso que o que é importante na dengue é água e suporte. Porque eu tenho só que esperar que isso aqui passe, enquanto a gente não tem remédio específico para o vírus, certo? Aqui, pessoal, eu trouxe só um adendo, porque gestante, né? Que gestante é uma população super especial. O tratamento da gestante, na verdade, é muito similar ao outro. Não é a pessoa normal, porque a gestante é normal, quer dizer, mais ou menos. Mas, assim... E aí, o que foi visto em gestante? A gente tem que tomar mais cuidado, pessoal. Ela vai ter os mesmos cuidados, ela entra no A, B, C, D, direitinho. Mas o que foi visto em gestante, pessoal? Por que a dengue é ruim em gestante? Isso foi visto em algumas metanálises. Eu trouxe essa que eu achei mais bonitinha. Ela realmente aumenta, a dengue na gestação aumenta mortalidade materna, mortalidade neonatal e natimorto, tá, pessoal? Isso aqui foi o que foi significativamente provado estatisticamente, só que ela também aumenta a dengue na gestação, a síndrome do choque da dengue, tá? Ela tem uma tendência a... Então, cuidado com gestante, pessoal, mais de perto. Gestante é diário, tá? Reavaliação diária, certo? Lembrando, pessoal, que dos grandes diferenciais da dengue, né? Zika e chikungunya, tá? Embora a gente não vai entrar na questão aqui, mas esse gráfico tem em vários lugares que vocês podem acessar, que é bem interessante. E eu queria agradecer, desculpa pela passar o tempo, e eu queria agradecer muito, espero que vocês tenham aproveitado. Obrigada.